Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Sandra e trabalharemos a disciplina técnica de redação e arquivo. Sou formada em Letras Português, tenho pós-graduação em Literatura Brasileira e Portuguesa, especialização em Educação à Distância e mestrado em Letras, todos pela Unimontes. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Como vocês já sabem, haverá um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Esclarecer as dúvidas é fundamental para o aprendizado, principalmente na modalidade à distância. O bom resultado dessa empreitada depende da autonomia e dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Prestem atenção nas aulas e leiam toda a apostila. Então, vamos começar? Desde muitos anos, e principalmente nos dias de hoje, é fácil perceber a importância de termos um bom domínio dos conhecimentos sobre linguagem e interação. Muitas vezes, nosso domínio sobre esse assunto está apenas no que as pessoas dizem, ou seja, o senso comum. Acredito que somente em raras ocasiões nos dedicamos a estudar de fato sobre a linguagem e a interação de forma mais científica. Então, agregar ao senso comum os conhecimentos científicos fazem com que você compreenda melhor a interação entre os pares, por meio da linguagem verbal e não verbal, e possa ainda ter um pensamento mais reflexivo e crítico nas situações comunicativas cotidianas. E é isto que faremos agora. Alguém já se perguntou para que usamos a linguagem? Usamos a linguagem para expressar nossos pensamentos e sentimentos, fazer inferências sobre a situação social, política e econômica, compreender, dar sentido às coisas, defender nossas ideias por meio da fala, da escrita e da língua de sinais. Enfim, em muitas situações, pois são muitas as funções e as atividades de linguagens que realizamos. Na interação com as pessoas e com as instituições, usamos a linguagem verbal e não verbal. E isso acontece de forma tão natural que nem paramos para pensar na dinâmica de como isso ocorre. Você mesmo, no desempenho de sua função, atende muitas pessoas e, para isso, usa a fala, conversando, interagindo para resolver problemas e prestar serviços que fazem parte de sua rotina. É importante termos em mente que nossos gestos, modo de nos vestir e o tom da nossa voz está relacionado à nossa forma de falar na interação com o outro. Como vocês já sabem, a escrita faz parte da rotina de trabalho da escola, principalmente nos serviços administrativos, documentos, registros de matrículas, e-mails e muitos outros. Para isso, é necessário ter um bom domínio da escrita, conhecendo suas regras e sabendo aplicá-las na produção de documentos. Lembre-se que escrever com clareza, objetividade e concisão fazem parte da boa comunicação. Dito isto, vamos agora falar de língua e de linguagem verbal e não verbal de forma mais detalhada. Vejamos o conceito de língua. Para o linguista Ferdinando de Saussure, a língua é um conjunto sistemático de convenções sociais utilizadas pela coletividade para gerar a comunicação. Constitui-se de signos linguísticos que resultam da união de significante, imagem acústica e significado, conceito. Observem com atenção os exemplos a seguir. Eles farão com que você visualize a imagem acústica, que é o significante, e o conceito, o significado. Vejam que a imagem acústica, manga, significa fruta arredondada e amarela. Temos ainda outros significados, como manga de eixo, manga de camisa e etc. A variação de significado depende do que, de onde e com quem estamos falando. Portanto, o significado das palavras se apresenta de forma polissêmica, pois podemos utilizar uma palavra, imagem acústica, com vários sentidos, que são os conceitos. Importante saber que polissemia é a propriedade da palavra que reúne vários sentidos, que se definem num contexto determinado. Vejam os exemplos. Lavei os cabelos com água corrente. O outro exemplo, comprei uma corrente de ouro. Percebam que a palavra corrente, nas frases, são portadoras de sentidos distintos. Portanto, polissemia é quando uma palavra assume vários significados dependendo do contexto empregado. Falemos agora da linguagem verbal e não verbal. Sabrina Vilarinho define linguagem verbal como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. É fato que a linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, mas também de gestos e imagem. A linguagem verbal realiza-se na fala e na escrita.
Para escrever, utilizamos os seguintes símbolos: alfabeto, sinais de pontuação, acentuação, números e etc. Assim, utilizamos a fala e a escrita para estabelecer a comunicação. Vocês já sabem diferenciar a linguagem verbal da não verbal? É muito simples. Linguagem verbal se dá por meio do uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Já a linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. O objetivo, nesse caso, não é de expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas se utilizar de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, objetos, cores, ou seja, dos signos visuais, como veremos no exemplo a seguir. Nesse exemplo, quando o semáforo aciona a luz amarela, isso significa atenção, pois em poucos segundos será acionada a luz vermelha para os carros pararem. Aqui, as cores têm um significado específico, representam um tipo de linguagem, que é a linguagem não verbal. Em nossa língua, existe uma enorme variedade linguística, não é mesmo? Variedades linguísticas são as diferentes formas de uso da língua de acordo com as condições regionais, culturais, históricas e sociais em que é utilizada. São exemplos de variedades linguísticas: os sotaques das pessoas de diferentes regiões, a forma de falar de algumas tribos de adolescentes que usam as gírias, a forma de falar de alguns desportistas, a linguagem técnica de determinados profissionais, como médicos, advogados, policiais, ou seja, usamos a língua padrão ou culta ou a considerada não padrão ou informal, aquela falada numa conversa entre amigos, por exemplo, sem preocupação com regras gramaticais. Nesse contexto, é importante refletir de forma mais minuciosa sobre os motivos de usarmos tanto a norma culta como a coloquial em nosso dia a dia. Uma grande amiga me perguntou por e-mail o que é norma culta. Ela, que é jornalista, precisa dominar a norma para trabalhar? Mas e quem não trabalha com as palavras? Também precisa dominá-la? Devemos seguir as regras da gramática normativa em todas as situações ou só nas formais? Devemos corrigir quem fala errado ou ser condescendentes? Essa inquietação não é só de minha amiga. Muitas pessoas fazem as mesmas perguntas. Afinal, numa sociedade como a nossa, em que quase tudo é motivo de exclusão, o modo como se fala é um dos maiores alvos de preconceito e da intolerância. Ia responder a minha amiga também por e-mail, só que a resposta a essas indagações é tão complexa, a menos que a maneira de muitos gramáticos eu desse respostas dogmáticas do tipo: isso é assim porque é assim e pronto. Em primeiro lugar, a língua que falamos, seja qual for, português, inglês, coreano, não é uma, são várias. Tanto que um dos mais eminentes gramáticos brasileiros, Evanildo Bechara, disse a respeito: todos temos de ser poliglotas em nossa própria língua. Qualquer um que sabe não deve falar em uma reunião de trabalho como falaria numa mesa de bar, por exemplo. Ou seja, a língua varia e o faz em função de 4 parâmetros básicos. Varia no tempo, daí o português medieval, renascentista, do século XIX, dos anos 40, de hoje em dia. Varia no espaço, por isso temos um português lusitano, brasileiro, e mais um português carioca, paulista, sulista, nordestino. Varia segundo a escolaridade do falante, resultante em 2 variedades de língua, a escolarizada e a não escolarizada. E, finalmente, varia segundo a situação de comunicação, isto é, o local em que nos encontramos, a pessoa com quem falamos e o motivo da nossa comunicação. E, nesse caso, há 2 variedades de fala, que é a formal e a informal. Tenho dito sempre que a língua é como a roupa que vestimos. Há um traje para cada ocasião. Há situações em que se deve usar traje social. Outra em que o mais adequado é usar roupa casual. Sem falar nas situações em que se usa pijama, maiô, entre outros. Trata-se de normas indumentárias, pois pressupõem um uso normal. Não é proibido ir à praia de terno, não é mesmo? Mas não é normal, é um desvio que causa estranheza. A língua funciona do mesmo modo. Há uma norma para entrevistas de emprego,
audiências judiciais, textos técnicos, a outra para fazer compras no supermercado, bater papo, falar com a empregada. Portanto, a norma culta é o padrão de linguagem que se deve usar em situações formais. Do ponto de vista temporal, ela tende a ser conservadora, refletindo um padrão que recobre pelo menos o último século. Em termos geográficos, corresponde ao linguajar dos grandes centros, no caso brasileiro, especialmente do Sudeste. Em termos sociais, culturais e situacionais, é a norma das classes mais altas e mais escolarizadas, nas situações de relacionamento em que deve haver distanciamento respeitoso entre os interlocutores. Portanto, assim como há lugares onde se deve usar terno e outros em que o melhor é calça jeans e tênis, todos dizemos tô, tá, em vez de estou, está. A gente em lugar de nós. Sentar em vez de sentar-se. Na minha casa, por em minha casa. E assim por diante, nas situações informais e hoje em dia até em algumas formais. Não empregar o padrão culto nesses casos não é erro, é bom senso. Errado é falar como as pessoas incultas. Nós foi, a gente somos, teje, menos. Só que ninguém escolarizado fala assim, a não ser de brincadeira. E quem fala assim não faz porque quer, mas porque não teve a chance de aprender as várias línguas dentro da língua, ou seja, está condenado a ser monoglota. Enquanto nós temos no guarda-roupa opções de trajes para todas as ocasiões, o indivíduo não escolarizado é como um indigente que vai maltrapilho a todos os lugares. A questão é: devemos usar a norma culta em todas as situações? Evidentemente que não, sob pena de sermos pedantes. Dizer nós fôramos em vez de a gente tinha ido, numa conversa de botequim, é como ir de terno à praia. Mas saudar com um ei, e aí, tudo beleza? O entrevistador a quem fomos pleitear um emprego é como ir trabalhar de pijama. E quanto a corrigir quem fala errado? É claro que os pais devem ensinar seus filhos a se expressar corretamente, assim como é dever do professor corrigir o aluno. Mas será que tenho o direito de advertir o balconista que me cobra R$2 pelo cafezinho? Ao fazê-lo, não estaria humilhando essa pessoa? Ainda que com a melhor das intenções? Mas ainda não estaria sendo ofensivo, insolente, intrometido? Não estaria fazendo à toa um inimigo? É justo criticar a camiseta puída do catador de sucata sabendo que ele não tem condições de comprar uma nova? Espero que essas ponderações ajudem a esclarecer as dúvidas de minha amiga e de vocês também. Vejam agora 2 exemplos de variedades linguísticas. Fala de um cantor de rap. Então, a nossa filosofia é mostrar para as pessoas, né? Tentar passar para as pessoas que elas podem brilhar, que elas são importantes. É isso aí. Então, nós viramos pro nego e falamos: pô, carinha, o negócio é o seguinte, tu é bonito, tu não é feio como diz que tu é feio. Vejamos agora a fala de um médico explicando algumas doenças do coração. Percebam a diferença entre as falas. Tem gente que nasce com um coração maior ou menor e com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos. Agora, o tamanho do coração também tem a ver. Como vocês podem observar, temos aqui uma grande variação na forma de expressão em uma mesma língua. Um cantor de rap utilizou-se da linguagem coloquial, enquanto o médico opta por utilizar uma linguagem mais elaborada, mais próxima ao uso do padrão da língua. A língua, devido aos fatores sociais, políticos, econômicos e de escolarização, apresenta variedades que são consideradas padrão e não padrão ou culta, como demonstramos acima. A segunda, muitas vezes, as pessoas que a utilizam são tratadas com preconceito e desrespeito, o que não deveria acontecer, pois rotular as pessoas que não fazem uso de uma linguagem dita padrão é um grande equívoco, principalmente na escola, lugar de inclusão e de não exclusão e segregação. Quando estamos exercendo um papel social, no qual lidamos com o público, é necessário que nossa forma de falar seja clara e objetiva, conforme a variedade linguística que dominamos. E quando escrevemos, dependendo do gênero textual, precisamos usar a variedade padrão, principalmente na redação oficial, escrituração escolar e etc.
Saiba que precisamos ter competência comunicativa no momento em que falamos ou escrevemos. A competência comunicativa de uma pessoa lhe permite adequar sua fala dependendo do que e com quem está falando. Isso consiste em utilizar o estilo formal ou informal para se aproximar da variedade linguística do interlocutor. Assim, a nossa competência comunicativa é que nos possibilita interagir com as pessoas de diferentes formas. Como já vimos, na interação do cotidiano, usamos diferentes formas de comunicação, sejam elas orais ou escritas. Quando estamos na secretaria da escola, em uma situação de atendimento, estabelecemos uma situação de conversação, com falas bem marcadas. Esse tipo de situação se repete com outras pessoas todos os dias no contexto de trabalho. Por tratar de abordagens orais, podemos chamar de gênero textual da oralidade. Na secretaria, por exemplo, também lidamos com textos específicos, memorando, declaração, histórico, relatório, ata e etc. Esses documentos têm configurações bem marcadas, têm função social porque desempenham um papel social. A esses documentos chamamos de gêneros textuais da escrita. Pensemos agora na interação comunicativa com o outro. Escola é local de interação entre as pessoas, em todos os papéis sociais. Por exemplo, os professores lidam o tempo todo com os alunos. Os alunos lidam continuamente uns com os outros. Assim, quando se lida com pessoas, estabelecendo a interação face a face, precisamos atender a alguns procedimentos. São eles: cordialidade, a ratificação do outro, explicações claras e objetivas, bom atendimento e, para alcançar esses preceitos, nós devemos prestar atenção à solicitação do outro, sabendo ouvir com paciência, tentar entender o que o outro solicita, atender as pessoas sem privilégios, não discriminar as pessoas por causa de sua forma de falar, de se vestir ou por racismo, entender que a comunicação se dá ao adaptar as situações, ao tema, às pessoas envolvidas. Perceber que qualquer informação da parte de quem faz um atendimento depende do conhecimento sobre o outro. Evitar mal-entendidos para que não ocorram ruídos na comunicação e conectar-se na interação, ouvindo o outro com atenção. A interação ela é imperativa entre as pessoas em um ambiente profissional. Devemos entender e valorizar a nossa função dentro da instituição. Não é difícil encontrar pessoas que estão exercendo uma função, mas que parecem não saber o que estão fazendo ali, pois não formaram a consciência profissional e não sabem a importância de seu papel social. É importante entender qual é a função social do que exercemos, conhecer bem o serviço que prestamos à comunidade e, principalmente, valorizá-lo. Estabelecemos uma boa interação e uma boa comunicação sendo prestativos e procurando dar sentido ao que ouvimos. Vocês sabiam que a comunicação é o fator que mais gera imprecisão, mal-entendimento, distúrbios e surpresas que se espalham nas diversas repartições públicas ou privadas? Os jargões e modismos encaminham a uma língua tão desprovida de significado que ou nada diz, ou permite diversas interpretações, e assim todos seguem aceitando ou fingindo compreender. Os diálogos, principalmente os de seleção, recrutamento, alocação e venda de serviços, pautam-se na utilização das palavras em evidência, com o propósito de colocar quem as utilizam como alinhado com o mundo empresarial. Aliás, alinhado é um destes termos. O ritual da fala em administração e negócios se transformou em uma forma de gerar contatos, ainda que essas palavras não façam sentido algum. Outro problema de comunicação em empresas, repartições públicas ou privadas é o ruído de comunicação. Elas podem ser pessoais, trata-se das barreiras que ocorrem devido a fatores emocionais e valores individuais, algumas situações onde podem ocorrer desinteresse em ouvir, impaciência, pressa, preconceitos, resistências e sentimentos pessoais. Físicas. Acontecem num ambiente em que a comunicação ocorre. Vejam algumas situações onde pode ocorrer. A distância física entre as pessoas, paredes que impedem o acesso rápido às pessoas envolvidas, a ausência do silêncio necessário para a concentração das pessoas. Semântica. São as distorções que decorrem dos símbolos utilizados para realizar a comunicação. As situações onde pode ocorrer
o sentido das palavras empregadas, significado de gestos e símbolos utilizados. Vocês já devem ter conhecimento que a escrita possui regras, não é mesmo? Nos gêneros textuais escritos, utilizamos regras da língua consideradas padrão ou culta. Agora, vamos tratar de tópicos gramaticais aplicados à escrita, pois saber utilizar regras gramaticais de forma adequada ao gênero textual faz parte do conhecimento que precisamos ter de nossa língua e das situações comunicativas do trabalho. A escrita oficial apresenta regras que são seguidas para que haja padronização de documentos. Podemos dizer que a escrita oficial é uma variedade linguística considerada padrão. Tomamos como exemplo o memorando. Vânia Duarte explica que o memorando representa um gênero textual que se constitui de características específicas. Trata-se de uma comunicação interna que veicula entre as unidades administrativas de empresas e órgãos públicos. O memorando trata de qualquer assunto de trabalho utilizado entre unidades administrativas da mesma instituição, com o mesmo nível hierárquico ou não. O memorando tem uma configuração mais ou menos fixa e serve a uma esfera social, por isso é um gênero textual. Utiliza-se da linguagem formal e enquadra-se, portanto, no padrão de linguagem de prestígio. Fazem parte dessa linguagem algumas regras. Vejamos. Locais e datas devem ser escritas por extenso. Rio Branco, em 23 de junho de 2006. O primeiro dia do mês será indicado pelo algarismo 1. Não é necessário a colocação de um zero à esquerda da escrita de número que indica dia do mês. Brasília, 2 de agosto de 2006. Vocativo. Invoca o destinatário, a expressão utilizada para chamar atenção para a pessoa que escreve. Deve ser seguida de vírgula. Algumas pessoas, no lugar da vírgula, usam os 2 pontos. Por exemplo, senhor diretor, vírgula. Senhora secretária de Estado, 2 pontos. As expressões vocativas mais usadas são excelentíssimo senhor para excelência, eminentíssimo senhor para eminência, senhor, senhora para senhoria, meritíssimo para juiz. Falemos das formas de tratamento. Antônio Lima esclarece, estabeleceu que as autoridades supremas não se poderia falar diretamente, senão por meio de seus elevados atributos. Daí terem surgido expressões como Vossa Majestade, Vossa Excelência, entre outras. Vejamos algumas formas mais usadas. Você, vocês, para pessoas de convívio social mais familiar. Senhor, senhoras e senhoras, esse tratamento marca um certo distanciamento respeitoso. Vossa Senhoria e Vossas Senhorias, para pessoas de cerimônia. Vossa Excelência, Sua Excelência, é a expressão de tratamento de nível mais elevado, usa para o Presidente da República, Presidente do Congresso Nacional, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Também é aplicada a governadores. Na escrita da redação oficial, deve-se usar a forma por extenso, bem como nos envelopes. Excelentíssimo Senhor, Presidente da República. Vossa Santidade para o Papa, Vossa Excelência Reverendíssima para arcebispos e bispos, Vossa Reverendíssima ou Vossas Reverendíssimas para monsenhores, cônegos superiores e religiosos, Vossa Magnificência para reitores de universidades. No nosso caderno didático, tem as abreviações destes tratamentos. É importante consultá-lo. Observe um exemplo de memorando. Memo número 034/2006, em 1º de agosto de 2006, ao senhor diretor do Departamento Financeiro. Assunto: atraso de pagamento. Solicita a Vossa Senhoria verificar o motivo do atraso de pagamento de maio de 2006 dos funcionários auxiliares de secretaria João Lopes de Almeida, matrícula número 007654, e Maria Luísa de Souza Lima, matrícula número 0029876. Atenciosamente, Aparecida Campos, secretária escolar. A linguagem da redação oficial é diferente da fala, por isso deve ser objetiva e clara. Deve-se evitar rodeios e lugares comuns, como no exemplo. Venho por meio desta apresentar, com certeza materiais foram liberados, misturar tratamentos pronominais como a mudança de um mesmo documento de Vossa Senhoria para você, discurso bajulador, jamais, como com intenso apreço e admiração que tenho por Vossa Senhoria. Na redação oficial, a apresentação deve ser considerada como fundamental.
atenção nas margens direita e esquerda, espaços no corpo do texto e sua centralização no papel devem ser observados. Observemos agora algumas noções de documentação e arquivo. No trabalho de secretaria escolar, a necessidade de se produzir diversos documentos e conhecer os recursos de arquivo passa a ser muito importante para essa função. Daí a necessidade de se apropriar os conceitos e os exemplos práticos deste assunto. As instituições públicas ou privadas são produtoras, receptoras e, além disso, preservam e guardam grande quantidade de documentos. Há documentos que são destruídos e outros preservados, como, por exemplo, documentos administrativos e históricos. Estes documentos são arquivados em lugares próprios para isso, tais como instituições privadas ou públicas, centros de documentação, bibliotecas e etc. Conforme o dicionário Roais eletrônico, documento é qualquer escrito que possa estabelecer determinado fato ou objeto de valor documental, como construções, peças, papéis, filmes, fotografias, entre outros. É ainda algo que instrua, prove ou comprove cientificamente algum acontecimento. Os tempos modernos obrigam os homens a produzirem uma grande quantidade de documentos. Para que seja mais fácil o acesso a eles, são produzidos e normatizados, registrando fatos e conhecimentos conforme sua função social. Desse processo, surge a documentação, que constitui o conjunto de métodos que tem como objetivo a produção, sistematização, distribuição e utilização de documentos. Medeiros e Hernandes esclarece a finalidade da documentação. Em sentido amplo, a documentação tem por finalidade reunir e organizar todos os conhecimentos que o homem adquiriu através dos tempos e, com isso, permitir sua divulgação e utilização, proporcionando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A finalidade da documentação, na maioria dos casos, depende da forma como foi organizada e de como é utilizada. A função social da documentação é de auxiliar o planejamento, o estudo, a pesquisa de qualquer campo ou nível, a busca da história, de fatos, isto é, referência necessária para se tomar decisões e, sobretudo, gerar informação. Os principais documentos gerados na Secretaria Escolar são livros-ata, históricos escolares, diários de classe, memorandos, requerimentos, ofícios, projeto político-pedagógico da escola, atas de conselho de classe. A documentação se apresenta na forma comercial, científica ou oficial. É comercial quando é organizada e utilizada pelas empresas. É científica quando o objetivo principal é o de proporcionar informações científicas. E é oficial quando sua organização e utilização tem o objetivo de auxiliar e assessorar a administração pública. E o arquivo, como ele é constituído? Arquivo é o conjunto de documentos mantidos sob a guarda de uma entidade pública ou privada. Os arquivos constituem fontes culturais de grande relevância, pois guardam a memória histórica, individual e coletiva, manifestações culturais, fatos da civilização, leis, criações científicas e tecnológicas. Por isso devem ser preservados. Os arquivos são classificados em 4 tipos: morto, inativo, ativo e informatizado. O arquivo morto nunca ou pouquíssimas vezes são consultados. São arquivos que têm valor, porém não são usados com frequência. O arquivo inativo armazena documentos com pouca frequência de uso. É comum o uso da microfilmagem para armazenagem destes arquivos. Já o arquivo ativo guarda documentos que são utilizados com muita frequência, documentos em processo de conclusão e também do ano letivo. Arquivo informatizado, aquele que vem por meio digital para armazenar dados, documentos e diferentes tipos de informações. Os arquivos também são classificados quanto a espécies. São 3: correntes, temporários e permanentes. Arquivo corrente são aqueles de blocos de documentos atuais que são consultados com muita frequência. O arquivo temporário são blocos de documentos que é retirado de arquivos correntes para ser transferido para depósitos temporários. O arquivo permanente são blocos de documentos de caráter histórico, cultural ou científico que são preservados indefinidamente. Prestem atenção a essa curiosidade.
alguns documentos possuem data de validade e após esse período eles podem ser destruídos. Para isso, as regras de cada instituição devem ser seguidas. Existem também alguns processos de transferências de documentos, que são: periódico, é a transferência para o arquivo inativo ou arquivo morto, em períodos pré-estabelecidos. Permanente, quando a transferência dos documentos se dá em intervalos não pré-estabelecidos, mas quando o acúmulo destes documentos obriga. Diário, em que a transferência é, como o próprio nome diz, diária. Antigamente, a preservação documental tinha caráter histórico, mas com o passar do tempo, houve aumento de produção e veiculação de informações técnicas e científicas em diferentes setores da sociedade. Com isso, atualmente, o objetivo de preservar e arquivar documentos não é só histórico, mas sim de racionalizar a informação, proporcionar eficiência administrativa e de tornar prática e científica a tomada de decisão. Para concluir, quero falar um pouco mais sobre a importância da linguagem na vida de vocês, seja pessoal, seja profissional, como futuros técnicos em secretaria escolar. A linguagem é o maior recurso que o ser humano possui, pois é capaz de provocar mudanças, transcender teorias e transformar o mundo. Por isso, cada pessoa depende da linguagem para viver em sociedade, pois ela é a base da cultura. Dificilmente haveria civilização se não fosse o emprego da linguagem, o poder das palavras. É através delas que influenciamos e provocamos as mudanças, quase sempre necessárias para construir uma vida melhor. O linguista francês Louis Sans, ao falar sobre a linguagem, diz ser ela ferramenta, espelho, lugar, ferramenta por ser veículo de comunicação, espelho por refletir e traduzir o ser humano, que se revela pela linguagem que utiliza, lugar porque reflete a pessoa no meio físico, social onde vive. As palavras são muito poderosas. Quando saem de nossa boca, têm o potencial de criar ou dissipar estresse, cativar ou afastar pessoas, conquistar ou destruir sonhos, provocar paixão ou abrir feridas que duram por uma vida inteira. Tudo vai depender de nossa habilidade de falar com elas no tempo, dose, forma e tempero adequado. É através do uso habilidoso das palavras que, por exemplo, o líder conquista seguidores, obtém resultados positivos da equipe, aumenta a produtividade da empresa, a moral dos liderados, a eficácia dos projetos e o sucesso organizacional. Os líderes são admiradores, são aqueles que sabem que as palavras variam a nossa realidade. Por isso, dão o seu melhor para proporcionar momentos memoráveis. O escritor Joseph Jacot diz que é através da linguagem que criamos o mundo, porque ele não é nada até o que o descrevemos. E quando nós o descrevemos, criamos distinções que governam as nossas ações. Dito de outra forma, a linguagem não descreve o mundo que vemos, mas vemos o mundo que descrevemos. A linguagem é um mecanismo que faz parte da natureza do ser humano, que possui a necessidade natural de se agrupar em sociedade, a fim de realizar seus objetivos. Por isso, consciente de suas limitações, cada pessoa busca no outro a complementação de si mesmo. E o instrumento, o meio que permite essa aproximação entre as pessoas, é justamente a linguagem, por favorecer o pensar e o agir. Na ausência da linguagem, as pessoas não saberiam como entrar em contato uns com os outros, não teriam como estabelecer vínculos sociais, constituir grupos em volta de interesses comuns. O autor supracitado afirmou que a linguagem é um poder, talvez o primeiro poder do homem. De tudo o que aqui se diz, a conclusão que fica é que quando gravamos as nossas palavras no coração das pessoas, somos capazes de intervir e mudar o mundo em que vivemos. Então, se sabemos disso, podemos nos esforçar para interagirmos melhor com os nossos familiares, amigos, companheiros, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, remodelando assim o ambiente onde estamos inseridos e contribuindo para que os resultados das nossas ações sejam capitalizados para alcançarmos as conquistas que tanto almejamos. Afinal de contas, é como nos ensina o tradicional dito popular. As nossas palavras se transformam em ações. As nossas ações se transformam em hábitos.
Os hábitos moldam o nosso caráter, que por sua vez determina o rumo de nossa vida. Bem, chegamos ao final desta primeira aula. Nosso objetivo principal é que você desenvolva habilidades comunicativas, interacionais e saiba lidar, de forma mais específica, com a escrituração escolar, com métodos básicos de arquivamento e outros procedimentos importantes. O perfil profissional do técnico em secretaria escolar é constituído por conhecimentos, saberes, princípios, valores e habilidades que o credenciam como educador e gestor escolar. Para isso, nesse primeiro momento, é necessário que vocês saibam identificar como a linguagem e alguns de seus fenômenos são usados na comunicação e na interação com o outro. Entenda alguns tópicos da fala em situações comunicativas, aliados à apresentação pessoal. Reflita sobre alguns aspectos aplicados à escrita. E, por fim, entendam os principais aspectos da documentação e arquivo. Na próxima aula, vocês terão a oportunidade de identificar os procedimentos para arquivar documentos, discutir sobre algumas atitudes que podemos adotar para estabelecer uma boa interação com as pessoas no contexto de trabalho e refletir sobre ética profissional. Identificar a contribuição de servidores administrativos da escola e seus usos. Não se esqueçam, as dúvidas devem ser retiradas. Não vá para casa com elas. Façam da leitura escrita um hábito diário. Ler é ouvir a voz do outro. Estudar é ampliar as possibilidades de ver o mundo. Ler é a capacidade que o ser humano tem de compreender o modo escrito. Escrever é a capacidade que este tem de transmitir uma mensagem através da produção escrita. Escrever e ler apresentam processos bastante distintos. O fato de uma pessoa ler muito bem não quer dizer que seja capaz de escrever bem, apesar de o desenvolvimento de uma capacidade implicar o da outra. Mais do que contribuir para o enriquecimento do debate e o aprimoramento da argumentação, a leitura exercita as capacidades de observação, interpretação, síntese e comparação do estudante. Quem lê mais, sabe mais. Quanto maior o conhecimento, maior será a chance de obter sucesso naquilo que nos propomos a fazer. Desta forma, o aconselhável é reservar um tempo durante os estudos para uma leitura atenta e minuciosa. Recorra ao caderno didático, ele será a base para os seus estudos. Foi muito bom fazer parte desse momento com vocês. Espero sinceramente que a aula tenha sido proveitosa e que vocês possam empregar o que aqui estudamos em seu dia a dia e especialmente no ambiente da secretaria escolar. Obrigado pela companhia e fiquem com Deus.